filho, mesmo em qualquer situação futura, casado, em união estável, o patrimônio dele é dele e não se comunica com o parceiro ou com a parceira. Muito importante que essa cláusula também esteja expressa. Por quê? Porque faz-se aplicação do Código Civil nesse momento em que eu coloco expressamente a inalienabilidade do bem. Normalmente, a gente coloca na cláusula que o patrimônio é inalienável, impenhorável e incomunicável. Então, a gente deixa isso mais do que claro. No falecimento do sócio, pelo Código Civil, as cotas do sócio são liquidadas imediatamente. No falecimento do sócio, abre-se a sucessão normal. A sucessão normal aberta, em 30 dias, há que se levar todo o patrimônio ao juízo ou ao fórum, se não tiver menores, né? Ou ao cartório, se não tiver menores, para que seja feita a partilha e seja feito o inventário. Nesse inventário, as cotas da sociedade, elas são automaticamente liquidadas. Então, o outro sócio teria que comprar, adquirir essas cotas, ou a própria família vender as cotas a um terceiro. No contrato social, eu posso prever exatamente o contrário. Eu posso prever no contrato social que as cotas serão cedidas aos filhos, ou que as cotas serão, na morte, cedidas revertidas em favor do cônjuge sobrevivente. Então, eu não aplico de novo o Código Civil. Por quê? Porque para a família isso também não haveria de interessar. O que interessa na família é que os bens e o controle continuem sendo familiares. Então, a entrada de terceiro estranho não seria permitido. Isso a gente também tem que prever no contrato social. A economia tributária, quando a gente constitui uma holding patrimonial, é absurdamente grande. Olha a diferença que existe entre uma administração normal de um casal, sem a constituição de uma holding, para tratar do patrimônio deles, e uma administração desse patrimônio através desse formato holding. Quando eu transfiro o patrimônio, pessoa física, para constituir, para integralizar o capital social dessa holding, quando eu faço essa transposição, eu faço isso a título de integralização de capital social e não tenho a incidência do ITBI. Então, não se aplica o ITBI nesse momento. E nesse momento que eu não aplico o ITBI, por quê? Porque eu estou dizendo que aquele imóvel ele está sendo objeto de integralização de capital social para a constituição de uma empresa nova. Aquele contrato social serve para, no registro imobiliário, fazer-se essa anotação de que aquele imóvel é do CNPJ tal, da empresa tal. E, nesse ato, como essa cessão do imóvel foi feita a título de integralização, não existe a incidência do ITBI. Não existe a incidência da doação. Por quê? Porque também, quando eu faço a cessão para os filhos, para que eles sejam sócios, eu faço com o gravame do usufruto. Com o gravame do usufruto, o fato gerador do imposto, que seria a transmissão onerosa ou a transmissão por doação, não incide. Então, não havendo fato gerador, não vai haver a incidência do ITCMD também. Existem algumas... em alguns municípios, ele varia. São Paulo é 4%, mas ele pode chegar até 8%, porque o Senado Federal assim permitiu, através de uma resolução, que o ITCMD pudesse variar até 8%, e cada estado escolheria a sua alíquota. O imposto de renda, quando eu vendo um imóvel e quando eu faço essa transmissão, o plus entre o valor da aquisição e o valor da venda incide 15% de lucro imobiliário, não é isso?
Numa empresa holding, esse número não vai incidir. Por quê? Porque se eu fizer a venda nesse formato de CNPJ, holding patrimonial familiar, eu vou pagar de imposto, no total, 11,33%. Então, é só o imposto, e nesse imposto total está contemplado PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Todos os impostos eles vão gerar essa alíquota de 11,33%, que, na verdade, é menor do que uma das alíquotas que a gente já deixou de pagar. A taxa judiciária, quando eu vou fazer um inventário, quando eu vou fazer uma sucessão por inventário, na morte de um chefe de família, todo aquele rolamento de bens que é feito, ele gera um valor, que é o patrimônio da família, e a justiça, na tabela do judiciário, é cobrado 1% sobre aquele patrimônio a título de custas judiciais para que aquele processo seja tramitado no fórum. Então, eu já perco 1% do patrimônio a título de custas processuais. E ainda tenho mais uma outra despesa, que pode variar de 10% a 20% de honorários advocatícios para que essa sucessão seja feita em juízo. Então, olha, só aqui a gente está vendo que existem sérias e sérias contas a serem feitas, e muitas contas, para que a gente veja, desde já, a vantagem de se adotar uma holding para tratamento dos nossos bens e do nosso patrimônio. A continuidade, então, está prevista, tem que estar prevista e contemplada no contrato social, que é a peça mais importante. Uma holding ela pode ser formatada de uma forma pura, que é aquela que só cuida do patrimônio das pessoas, ou ela pode também ser uma holding mista, que ela cuida do patrimônio, assim também como ela atua em alguma atividade. Então, além dela cuidar de todo o patrimônio, ela também desenvolve alguma atividade. Ela pode ser pura ou mista. Qualquer uma das duas, elas podem ter um formato de uma sociedade anônima, de uma limitada, de uma comandita simples, qualquer forma prevista no Código Civil. Por quê? Porque a holding é um formato de administração, não é um tipo de sociedade. O tipo de sociedade é todo aquele que nós conhecemos. A maioria das famílias adotam o formato de uma sociedade por responsabilidade limitada. Por quê? Porque é a sociedade mais simples de se gerir, mais econômica de se gerir e com maior independência para se fazer o contrato social. Porque o contrato social de uma sociedade por responsabilidade limitada, ela fica ao interesse dos sócios e das partes. Ao passo que um contrato ou um estatuto, no formato de uma sociedade anônima, o estatuto é regulado por uma legislação que é muito rigorosa, que é a Lei 6.404. Então, quando adota-se uma limitada, adota-se uma forma mais simples de gerir esse patrimônio, de adquirir todas essas vantagens tributárias. Então, é um planejamento tributário vantajoso e, além disso, não está distrito a obedecer à Lei 6.404. Tem muito mais liberdade ao permitir que os sócios façam esse contrato que reflita exatamente o interesse da família. Então, nesse contrato, tem-se que prestar atenção de colocar, no mínimo, essas 9 situações, que nós já falamos, inclusive, algumas delas. O prazo de duração da sociedade é uma questão que tem que ser discutida caso a caso. Por quê? Porque, normalmente, constitui-se uma sociedade por prazo indeterminado. Só que, quando uma sociedade é constituída por prazo indeterminado, qualquer sócio pode pedir para se retirar da sociedade a qualquer momento. Então, dependendo do interesse da família,
é mais interessante que o contrato social seja feito por um prazo determinado e longo. Por quê? Porque, por um prazo determinado e longo, esse contrato vai vigir durante esse tempo todo e vai impedir a saída imotivada de qualquer sócio. Então, é uma possibilidade também que tem que se estudar caso a caso, em dado momento, pode ser uma alternativa interessante. Ixi. Aqui eu fiz esse slide, na verdade, para a gente tratar um pouquinho, fazer um parêntese de um item que foi bastante questionado em alguns encontros que nós fizemos com alguns corretores de imóveis. Na verdade, é o seguinte, eu falo e reitero que todo o imóvel que é transferido para a constituição de uma empresa a título de integralização de capital social, não pode haver a incidência do ITBI. E alguns corretores e alguns colegas falaram que, dependendo da cidade, impossível de se constituir uma empresa que seja isenta dessa tributação, porque a prefeitura tributa de qualquer forma. Então, eu trouxe para vocês aqui uma base legal exatamente para dar subsídios para vocês, de em dado momento, ou algum cliente fizer essa colocação, que em uma secretaria da Fazenda de algum município esteja adotando e cobrando os valores de ITBI na constituição de uma empresa, há que se recorrer da legislação, começando pela Constituição Federal, que fala que compete aos municípios instituir o ITBI. O ITBI é uma competência municipal, mas esse imposto ele não pode incidir nos bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica. Então, quando eu faço a transferência para realizar o capital social de uma pessoa jurídica, o ITBI não pode incidir. Então, a não incidência é uma determinação constitucional. Além de ser uma determinação constitucional, o Código Tributário Nacional, que é anterior, inclusive, à Constituição Federal, que, se fosse contrário, teria sido alterado, mas, na verdade, ele não é contrário, então ele foi bem recebido. Esse artigo, então, foi muito bem recebido pela Constituição Federal, que exatamente faz a mesma ressalva. O ITBI não se aplica à pessoa jurídica adquirente que tenha como atividade, aliás, é o contrário. O ITBI deve ser cobrado, sim, apenas da pessoa jurídica que fizer uso de atividade preponderante de venda e compra de imóvel. Então, essa ressalva, na verdade, ela está tanto na Constituição quanto no Código Tributário. Tanto na Constituição quanto no Código Tributário, se a atividade preponderante da empresa for a compra e venda de imóveis, a prefeitura poderá, sim, exigir o ITBI. Por quê? Porque, na verdade, não é uma holding no formato de proteção patrimonial. Por quê? Porque a atividade prioritária de uma holding ela tem que ser advinda de várias receitas. Ela não pode ser única e exclusivamente da receita, por exemplo, de locação de imóveis. E nem da compra e venda. Então, quando se faz uma holding patrimonial, o que é importante? Que uma empresa que tenha por objeto primordial a compra e venda de imóveis, ela seja uma empresa controlada pela holding. Por quê? Porque ela vai ter os benefícios todos de uma empresa
imobiliária, então ela tem lá toda a tributação dela, que não vai passar de 13,68%. Uma empresa imobiliária, ela paga, no máximo, esse percentual. Por quê? Porque também varia de acordo com as taxas cobradas no município, mas, no máximo, ela vai gastar 13,68%. Uma pessoa jurídica que cuida de imóveis, única e exclusivamente compra e venda ou construção de imóveis. Então, essa empresa ela pode ser uma controlada da holding. Ela é uma empresa da família e ela é controlada da holding. Então, a holding ela pode receber aluguéis de imóveis que ela tenha diretamente vinculado ao CNPJ dela e mais a renda daquela empresa que tem única e exclusivamente aquele faturamento, aquela atividade preponderante. De forma alguma. Tributado. Então, quando que a Receita faz isso? Ela não pode fazer isso no dado momento que você está constituindo uma empresa. A Receita só pode te cobrar o ITBI, a Receita Municipal só poderia te cobrar o ITBI depois que você constituir a empresa, passado 2 anos, ela faz uma auditoria e, se nessa auditoria ficar caracterizado que a atividade preponderante foi a locação de imóveis, por exemplo, ela vai poder cobrar o ITBI, sim, que não foi recolhido há 2 anos atrás, com multa, juros e etc. Tudo que tem direito. Então, o que é importante? É importante que a holding tenha o controle de todo o patrimônio da família, mas que esse controle de todo o patrimônio da família seja advindo de várias fontes, não necessariamente de uma única fonte. Porque, se for da fonte exclusiva de locação imobiliária, por exemplo, vai caracterizar a atividade preponderante, que não deixa de garantir todos aqueles benefícios fiscais, mas que, por outro lado, vai ter que ser recolhido o ITBI, sim. Então, é preciso que se tenha bastante atenção no ato de constituir essa empresa. Não poderia ser superior a 50% do faturamento, advindo única e exclusivamente da venda de imóveis, por exemplo, ou da locação de imóveis. Por quê? Porque, senão, haveria na constituição da empresa, quando foi feita a integralização do capital social através de bens imóveis, haveria de ter sido recolhido o ITBI. Então, todas aquelas outras vantagens, 1% de custas processuais, porque não vai ter inventário, eu vou passar a ter direito. Por quê? Porque todo o meu patrimônio vai ser transferido para os meus herdeiros a título de sucessão, a título de transferência das cotas, a título de cessão das cotas em algum momento que esteja previsto no contrato social. Então, a sucessão na família ela vai acontecer pura e simplesmente com a alteração